Om Ajnanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaye Stadhalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktayo Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Twise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismerahasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyaye Keshavasya Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradhatama Shri Guru Pada Padma, Nitarila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivraja Kacharya Ashtotara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva, e também a todo o Shri Upado Gauriya Guru Varga, a todos os nossos mestres do presente, passado e do futuro, e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Ou então, pela misericórdia sem causa dos nossos mestres, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez, para então apresentar esta introdução à literatura védica. Mas antes de nós falarmos especificamente sobre a literatura védica, é importante nós definirmos quem é o público, né? Quem são os leitores da literatura védica? Quem são as pessoas que têm atração, que sentem atração pela literatura védica? Então, no Bhagavad Gita, Krishna, ele descreve as características das pessoas que têm inclinação para buscar o conhecimento védico, né? E, obviamente, para segui-lo. Então, são as pessoas piedosas. Tá? As pessoas piedosas são reconhecidas por possuírem destemor, buscarem a purificação da própria existência, buscarem o cultivo do conhecimento espiritual, serem caridosas, desenvolverem o autocontrole, a realização de sacrifícios, o estudo dos Vedas, por consequência, a austeridade, a simplicidade, a não violência, a veracidade, a renúncia, a calma, a aversão a críticas, compaixão por todas as entidades vivas. Então, essas são as características das pessoas piedosas. E as pessoas piedosas, elas também desenvolvem o altruísmo, a gentileza, a modéstia,
a determinação constante, o vigor, o perdão, a limpeza e a liberdade da inveja e da paixão pela honra. São pessoas que não buscam por fama, reconhecimento. São pessoas que não invejam as conquistas alheias, mas sim se inspiram por essas conquistas e buscam a cada dia se superar. São pessoas que estão sempre perdoando os demais, mas perdoando no sentido ainda mais profundo, não se sentindo ofendidas por absolutamente nada, ou seja, nem mesmo havendo a necessidade de perdoar. O perdão ele ainda é uma espécie de produto do ego. Por quê? Porque quem perdoa significa que se sentiu ofendido, e quem se ofende é porque está identificado com o falso ego. Enfim, são muitas as qualidades das pessoas piedosas, né? E essas pessoas, elas obviamente têm a inclinação para estudar os Vedas. E eu acredito piamente que todos vocês aqui hoje presentes e aqueles que estão ouvindo a aula depois gravada, são pessoas piedosas, são pessoas que estão buscando o autoconhecimento, são pessoas que estão buscando o conhecimento da verdade absoluta, tentando entender quem é Deus, tentando desenvolver as qualidades divinas, né? Porque todas essas qualidades que nós escrevemos aqui são qualidades divinas. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então nós temos a forma física mesmo de Deus, com uma cabeça, tronco e membros, e temos também as semelhanças. O que são as semelhanças? São as qualidades, são as características, né, divinas. Tá certo? Bom, em contraponto às pessoas piedosas, nós temos então as pessoas demoníacas, que são pessoas que manifestam muito orgulho, arrogância, né, esnobismo, raiva, aspereza e ignorância. Em consequência, são pessoas que não vão buscar o conhecimento védico. Eles dizem que este mundo é irreal, sem fundamento e sem Deus no controle. Dizem que o mundo é produzido pelo desejo sexual e não tem outra causa além da luxúria. Então, são pessoas extremamente materialistas. São pessoas que não conseguem enxergar nada além desse conglomerado de células, né, que é o corpo humano, né, e, em consequência, um conglomerado de átomos que é o mundo material. Eles não conseguem ver nada além disso, nada além de uma causa e efeito materiais. E, por essa razão, são pessoas que não veem razão em buscar nada transcendental e, em consequência, se tornam reféns dos seus próprios sentidos, né? São pessoas que são controladas pela mente. A palavra demoníaca significa aquilo que é controlado pela mente. Eles dizem: eu sou o Senhor de tudo, eu sou o desfrutador, eu sou perfeito, poderoso e feliz. Eu sou o homem mais rico, cercado de parentes aristocráticos. Não há ninguém tão poderoso e feliz como eu. Esse é o pensamento dos demônios. E demônio não é um ser horroroso, né? Um ser terrível, com dentes para fora, né? Com corpo peludo e rabo pontiagudo. Não. Demônios são aqui qualquer ser humano, qualquer pessoa, né, que manifestem essas características de egoísmo. Tá? A, a, a tradição a tradição demoníaca, a tradição satanista, ela é baseada no egoísmo, ela é baseada no eu acima de tudo, né? Não no Deus acima de tudo. É o famoso pentagrama apontado para baixo, tá? É o famoso faz o que tu queres, há de ser o todo da lei. Ou seja, a vontade humana, ela é maior, ela é soberana, né? Diante da vontade divina. Então, isso é o demoníaco. Agora, aquelas pessoas que buscam
essa verdade suprema, que se sentem servos de Deus, né? Uma criatura dependente de Deus, essas sim buscarão pela verdade, buscarão pelos Vedas, tá? E mesmo que elas estejam ainda passando por outras tradições, por outras literaturas sagradas, elas um dia chegarão nos Vedas, tá? Sem sombra de dúvidas. Muito bem. Vamos então começar a falar sobre a literatura védica, então. Primeiro, o autor dos Vedas, que é Krishna Dvaipayana Vedavyasa. Tá? Então, esse é o autor de toda a literatura védica, tá? Dos Vedas, 4 Vedas, dos Puranas, Upanishads, Vedanta Sutra, Srimad Bhagavatam. Tá? E ele recebe esse nome de Krishna porque ele é um avatar de Krishna. Ele é o avatar literário de Krishna. Ele é chamado de Shakti Avesha Avatara. Ele é um tipo de avatar que vem para manifestar com a potência divina essa literatura sagrada. Tá? Ao mesmo tempo, os Vedas também são eternos. Tá? Só que Vyasadeva, ele tem a função ou a missão de manifestá-los na forma de livro. Mas o conhecimento védico, ele é eterno. Ele é um conhecimento atemporal. E ele sempre é preservado através da tradição oral. Tá? Então, até 5.000 anos atrás, ou a partir de 3070 a.C., quando os Vedas começaram a ser escritos por Vyasadeva, esse conhecimento já era transmitido via oral, né, através de mestre e discípulo, tá? E ele foi apenas materializado, né? Por quê? 5.000 anos atrás marcou o início de Kali Yuga, a era das desavenças, a era que nós vivemos agora. E ela é uma era em que a memória do ser humano é muito reduzida. É uma era em que o ser humano tem uma dificuldade cognitiva tremenda, tá? Então, em função disso, foi necessário colocar todo esse conhecimento na forma de livro para que fosse fácil das pessoas acessarem o conhecimento, para que ele não se perdesse, porque a memória, uma vez perdida, todo o conhecimento é perdido. Não tem como nós resgatarmos algo que foi esquecido, tá? E estamos falando de milhares e milhares de anos de uma tradição. Então, percebam a responsabilidade dos sábios de antigamente em transmitir esse conhecimento. Eles não podiam errar uma vírgula, esquecer uma vírgula, né? Esquecer uma letra, né? Uma sílaba, porque tudo isso altera o conhecimento, altera a compreensão do texto, né? Do conhecimento em si. Então, percebam o nível de austeridade que esses sábios tinham que manter, o nível de pureza que eles tinham que manter, para manter preservado todo esse conhecimento, né, intacto em suas mentes, em seus corações, para que eles pudessem ser transmitidos com verdade, né, vamos dizer, com autoridade. Tá? Agora, é claro que esse conhecimento, agora eu vou um pouco mais além, esse conhecimento ele não é apenas estocado, né, ou mantido através de um processo mental intelectual. Ele é um conhecimento vivo, transcendental, ele é um ente divino, ele é não diferente do próprio Senhor Supremo, então ele pode fluir automaticamente, né, através da boca de um sábio, desde que ele receba as bênçãos de Deus. Então, mesmo que ele nunca tenha ouvido de ninguém esse conhecimento, se ele for abençoado, ele pode automaticamente passar a transmitir esse conhecimento. Tá? É dito que a Saraswati, a deusa do conhecimento, ela se senta na língua desses sábios abençoados, e aí, pelas bênçãos de Saraswati, todo o conhecimento védico ele pode ser proferido. Tá? Então, ele não é uma propriedade intelectual. Tá? Ele continua sendo independente, ele continua sendo uma energia divina, uma vibração divina. E ele vai estar, obviamente,
dependente da vontade divina para se manifestar. Tá bom? Muito bem. Vamos dar sequência aqui, então. Nós temos esse verso do Brihadaranyaka Upanishad, que diz: meu querido Maitreya, os Vedas, Rig, Yajur, Sama e Atharva, bem como os Itihasas e Puranas, todos surgem da respiração do Ser Supremo. Então, isso corrobora o que eu acabei de dizer, no sentido de que todo esse conhecimento ele tem origem em Deus. Deus é o próprio conhecimento, Deus é o produtor do conhecimento e o objeto a ser conhecido. Krishna diz isso mais para frente, ele diz que ele é a origem do Vedanta, ele é o próprio objeto a ser conhecido através do Vedanta. Tá? Então, não há dúvidas sobre a origem transcendental dos Vedas. Diferente como nos fazem querer pensar os colonizadores mais recentes da Índia, os ingleses, através do Max Miller, que foi o primeiro a traduzir os Vedas para o inglês, os Vedas, eles não têm uma origem humana. Eles não foram escritos pelos arianos, como se os arianos fossem uma raça como qualquer outra, uma cultura como qualquer outra, e estivessem produzindo um conhecimento temporário. Não. Os Vedas são um conhecimento transcendental e eterno. Tá? E quais são os assuntos abordados nos Vedas? Religião, principalmente, né? Artes, linguística, astrociência, física nuclear e mecânica, literaturas, economia, armamentos, geologia, ciências médicas, cirurgia, saúde, sociologia, matemática, filosofia, arquitetura, aeronáutica, ecologia, agricultura, gastronomia, bioenergia, permacultura, ecologia apareceu 2 vezes, administração, engenharia e etc. Ou seja, os Vedas falam sobre absolutamente tudo o que é necessário para o ser humano poder viver bem aqui na Terra, como se fosse o grande manual da existência terrena. Bom, então nós temos 2 divisões para nós entendermos, né? O que é Shabda Brahma, o som transcendental, e Shabda Samanya, o som material. Então, tudo que vem de uma revelação divina é chamado de Shabda Brahma. Shabda significa som. Muitas vezes também palavra, você pode traduzir como palavra. Então, Shabda Brahma. Brahma significa transcendental, espiritual. Tá? Então, os Vedas estão na categoria de Shabda Brahma. Toda a verdade proferida por um mestre autorizado ou pelos Vedas é chamado de Shabda Brahma. E todo som produzido no mundo material ou por uma consciência material, por uma alma condicionada, é chamado de Shabda Samanya, ou o som material. Muito bem. Agora existem as divisões da literatura védica, né? Shrutis, Smritis, etc. Então, os Shrutis, que vem da palavra Shravana, que é ouvir, significa aquilo que foi ouvido. Tá? Ou seja, aquilo que foi ouvido por quem? Por Veda Vyasa. Tá? Diretamente, quando ele estava em transe. Tá? Então, aquilo que foi ouvido. Então, é o Rig, o Yajur, o Sama e o Atharva. Esses são chamados de Shruti Vedas. Tá? Estão na categoria chamada Shruti Veda, que são os 4 principais Vedas. Tá? E aqui vocês podem ter uma ideia de como ele foi escrito, como eles foram escritos naquela época, né, em papéis muitas vezes feitos de folha de palmeira, tá? Às vezes usava-se tinta, às vezes utilizavam-se de um instrumento pontiagudo, no qual iam se fazendo furinhos, através do qual iam se fazendo furinhos no papel, marcando o desenho das letras. Tá? Era uma forma até mais fácil de se preservar, porém com
uma clareza um pouco menor do que com a tinta, mas a tinta também tinha os seus limites, né, de preservação. Enfim, eram essas duas técnicas utilizadas na escrita, né, antigamente. E aqui vocês podem notar também que era passado esse cordão no meio para poder unir as diferentes folhas, né? E assim, então, você tinha um livro, né? Enfim, até com desenhos, etc. É tudo muito, muito bonito, né? Mas extremamente delicado, né? Extremamente sensível a, aos efeitos do tempo. Muito bem, vamos agora ver então o que falam os 4 diferentes Vedas. O Rig Veda contém hinos que glorificam os diferentes semideuses. O Yajurveda contém instruções para rituais religiosos. O Samaveda contém hinos sobre os rituais religiosos. E o Atharva Veda contém instruções sobre rituais para cura e proteção contra maus espíritos. Isso de modo geral. É claro que eles vão abordar diferentes assuntos aqui e ali, tá? Vão falar também, né, do Senhor Supremo, vão falar, enfim, né, um pouco, né, de criação, da natureza do universo, etc., etc., mas basicamente os assuntos são esses. Tá? E aí a gente vai começar a entender, né, por que nós não damos, nós, digo, Vaishnavas, né, não damos tanta ênfase aos 4 Vedas, né, porque esses assuntos que são abordados neles não nos interessam. Há outros livros védicos que são mais importantes para nós. Tá? O leigo, ele coloca mais ênfase nos 4 Vedas, tá? Mas para nós, os 4 Vedas não são os mais importantes. Tá? Bom, agora existem outras 4 divisões dentro dos Shrutis, que é o Samhita, os Brahmanas, Aranyakas e os Upanishads. Tá? Isso aqui são categorias de livros, tá? Que têm uma variedade imensa dentro de cada uma delas. Tá? Hoje em dia, temos apenas menos de 6% do total de todos os livros védicos, né, disponíveis para nós. Tá? Bom, vamos agora para outra categoria chamada Smriti, aquilo que foi lembrado, tá? Ou seja, aquilo que os discípulos de Vyasadeva ou o próprio Vyasadeva se lembrou, né, e depois escreveu. Tá? Que são os 36 Puranas, os Itihasas, que são as histórias antigas do passado, o Manusmriti, que contém os ensinamentos para a humanidade, Manu é o progenitor da humanidade, o Mahabharata, que é o maior poema épico já escrito, o Ramayana, que é a saga do Senhor Rama, e o Bhagavatam, né, que é para nós o livro mais importante, principalmente para aqueles que seguem o Vedanta. Né? E depois eu vou explicar mais à frente um pouco mais sobre o Srimad Bhagavatam. Então, no Bhagavad Gita 9.17, Krishna diz: Eu sou o pai deste universo, a mãe, o provedor e o avô. Eu sou o objeto do conhecimento, o purificador e a sílaba Om. Eu também sou o Rig, o Sama e o Yajurvedas. Então, mais uma vez, Krishna diz, né, a gente tem mais uma evidência de que os Vedas, né, eles têm uma origem divina. E quem é esse Deus que dá origem aos Vedas? É Krishna. Bom, o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é talvez o livro mais famoso, né, de todos da literatura védica. É o livro mais lido no mundo, muito mais do que Bíblia, Corão, etc. Até porque é muito mais antigo do que esses, né? O Bhagavad Gita tem 5.000 anos, enquanto que os outros, em torno de 2.000, a Bíblia e o Corão, 1.400 anos. Tá? Então, o Bhagavad Gita conta, né, relata a grande batalha de Kurukshetra, na cidade de Kurukshetra, entre os Kauravas e os Pandavas. Os Pandavas
são os 5 irmãos liderados por Yudhishthira Maharaj, né? Dentre os quais se encontra Arjuna, que é um grande amigo de Krishna, né? E, do outro lado, os Kauravas, liderados por Duryodhana, que representam os demônios. Então, eles vão lutar nessa grande batalha, os Kauravas tentando subjugar os Pandavas e instaurar uma ditadura demoníaca, né? E os Pandavas tentando lutar para derrotar os Kauravas e impedir que o mal prevaleça e assim a humanidade pudesse continuar vivendo sob o reinado de reis piedosos, né, como Yudhishthira Maharaj e outros. Tá? Então, Krishna, ele, por ser muito amigo, muito querido de Arjuna, ele se torna o quadrigário de Arjuna. Quadriga é essa carruagem em miniatura, vamos dizer assim, puxada por 5 cavalos, né, conduzindo o guerreiro Arjuna para a batalha. Mas Krishna disse que não lutaria. Né? Krishna ele fez uma promessa, ele apenas conduziria a quadriga de Arjuna. E quando chega no campo de batalha, Arjuna simplesmente começa a fraquejar, né? E ele pensa em desistir de lutar. Por quê? Porque do outro lado, do lado dos Kauravas, estão os seus parentes também, eles são todos parentes. Inclusive o seu guru Dronacharya, Bhishma Deva, né, o avô Bhishma, todos estão do lado de Duryodhana, né, por razões das mais diversas que eu não vou aqui analisar em profundidade, não cabe aqui, mas o fato é que Arjuna ele não quer matar os seus parentes. Arjuna é muito sensível, né, ele é muito piedoso. Ele não quer cometer esse pecado de ter que matar os seus próprios parentes. Isso seria muito doloroso para ele. Então, mas Krishna precisa convencer Arjuna de lutar nessa batalha. Então, Krishna, então, durante esse momento, esse breve momento em que os exércitos estão frente a frente, né, na iminência da guerra, ele instrui Arjuna na ciência da autorrealização. E ele descreve uma série de processos de yoga e convence Arjuna, finalmente, a lutar. Ele diz para Arjuna, primeiro, nós não somos esse corpo, então quando você mata o corpo, você não mata a alma, porque a alma é eterna, então você não pode, de fato, matar ninguém. Né? Segundo, todos eles já estão mortos porque eu assim desejo. Então, de uma forma ou de outra, pelo seu poder místico, Krishna já havia matado esses demônios, mas ele precisava agora de uma causa instrumental que viria através de Arjuna, né, e dos outros guerreiros, claro, do lado dos Pandavas. E terceiro, Krishna disse, se você não cumprir com o seu dharma, que é proteger o mundo do mal, você irá incorrer num pecado muito maior. Você não pode fugir ao seu dharma de guerreiro, de protetor da verdade, da liberdade, né? Você precisa lutar. É aquela famosa máxima, se você deseja a paz, prepare-se para a guerra. Por quê? Porque os demônios vão atacar, os demônios vão querer te destruir. A natureza deles é essa. Então, as pessoas de bem também precisam saber se armar, também precisam saber lutar. Por isso, dava-se muito respeito à ordem dos kshatriyas, dos guerreiros, né, na sociedade védica, porque eles eram aqueles que poderiam proteger os santos, né, desses ataques, permitindo que os santos, que os brahmanas pudessem fazer as suas práticas espirituais, porque esses sim não estão preparados para a guerra. Esses não têm uma natureza bélica. Né? Mas hoje em dia, o que as pessoas fazem? As pessoas demonizam o exército, demonizam os kshatriyas. Né? E isso é um grande problema, porque é necessário você ter um exército em qualquer país, em qualquer nação. Né? Agora, é claro, existem exércitos
do mal e exércitos do bem, né? Nem todos os exércitos são do bem só porque pertencem ao seu país. Pode ser que você esteja num país que seja dominado por um tirano, por um demônio, mas pode ser que você viva num país em que há um governante piedoso, então o seu exército também é piedoso. E esse exército ele vai tentar também evitar que outros países sejam dominados por homens demoníacos. Tá? Então, assim, é toda uma situação, né? É claro que hoje em dia, né, com o avanço de Kali Yuga, não temos mais governantes puros como antigamente. Não temos. Governantes que saibam o que é o Dharma, governantes que sigam princípios. É muito difícil. Raríssimo. Vez ou outra aparece um, né, isoladamente, mas é algo muito raro hoje em dia. Né? Assim, a gente pode contar, talvez em uma mão, né, a presença desses homens aqui na Terra. E mesmo que eles tenham algumas virtudes, é só parcial, eles não conseguem manifestar uma virtude plena. É um ser humano ideal. Mas é o que Kali Yuga, enfim, permite. Tá? Pessoas de caráter perfeito e impecável, só os nossos mestres espirituais. Tá? Os demais, é quase impossível você encontrar uma pureza, né, uma integridade como antigamente. Por exemplo, Yudhishthira Maharaj era chamado de Dharmaraja também. Ele era a personificação do Dharma. Arjuna também, né, um grande devoto, um devoto da mais alta classe, e todos eles guerreiros, todos eles prontos para matar. Né? Não tinha nenhum tipo de aversão a sangue. Né? Eles cumpriam com o seu dever como se fosse uma prática religiosa. Né? Então, veja, até Krishna, né, o Senhor Supremo, vai para o campo de batalha e estimula a guerra. Por quê? Porque a dinâmica do mundo material é essa. Né? Imagina se Deus, após criar o mundo tal qual ele é, e as regras do mesmo, fosse ser contra, né, a guerra, seria uma contradição. Então, o próprio Krishna entra nesse campo de batalha, né, e ele vai direcionar essa batalha. Porque é assim que o mundo material funciona. Né? Nós não temos como viver num outro cenário. Nosso cenário é de guerra. O nosso cenário é de guerra constante. Né? Então, nós temos que sempre estar vigilantes, né? E sabendo que sempre vai haver um perigo, sempre vai haver uma ameaça, sempre vai haver um povo querendo invadir outro. Né? E nós devemos, então, ao máximo tentar nos defender, mas, ao mesmo tempo, entender que o nosso refúgio maior é a vida espiritual. O nosso refúgio maior é Deus. Porque chega uma hora que as saídas, né, no mundo material se acabam. Né? O mundo material não vai ser perfeito. Então, nós temos que sempre nos refugiar em Deus. Então, essa é a mensagem do Bhagavad Gita. Krishna diz, Sarvadharmam paritejamam mekam sharanam braja. Renda-se completamente a mim, abandone todos os dharmas. Krishna diz a Arjuna no fim das contas. Só que o dharma de lutar na guerra era um desejo de Krishna. Então, quando Arjuna luta, ele não luta apenas para cumprir o seu dharma, mas para cumprir um pedido de Krishna, para satisfazer um desejo de Krishna. Isso é muito importante entender. Então, a rendição a Deus vem acima de tudo. Se Krishna dissesse para ele não lute, ele não lutaria. Mas Krishna disse, luta. É necessário. Muito bem. Então, essa é mais ou menos a história do Bhagavad Gita. Né? Quem quiser se aprofundar um pouco mais, eu tenho gravado aqui no meu canal do YouTube a série de aulas completa sobre o Bhagavad Gita, gratuita para você assistir, com comentários dos nossos mestres, né? da mais alta classe, né? Comentários muito profundos, né? E tudo absolutamente de graça. Nós temos aí no mercado cursos do Bhagavad Gita que valem milhares de reais, né? E ainda assim, para as pessoas te contarem coisas bem básicas e bem simples, nem um pouco profundas sobre o Bhagavad Gita. Né? Mas aqui no meu canal vocês encontram absolutamente
a nata do conhecimento, tudo de graça. Tá bom? Vamos dar sequência aqui, então. Então, agora no Srimad Bhagavatam, Krishna diz a Uddhava: primeiro, eu recitei a mensagem védica a Brahma. Perdão. Contando-lhe sobre o caminho final da devoção pura, Shuddha Bhakti, devoção pura. Essa mensagem é eterna. No momento da devastação, ele desaparece, e no momento da criação, eu o explico claramente a Brahma. Então, Brahma transmite esse conhecimento a seu filho Manu. Posteriormente, os Devatas, que são os semideuses, os Rishis, são os sábios, e toda a humanidade recebem este conhecimento. Então, mais uma vez, nós temos a evidência de que a origem do conhecimento védico é Krishna, e que Krishna transmite primeiro esse conhecimento para Brahma. Como vocês podem ver aqui nesse desenho, Brahma, ele é o semideus, criador do universo material. Ele é o primeiro ser criado, né? Deus só cria um ser, fisicamente, que é Brahma. Brahma nasce da flor de lótus, que surge do umbigo de Garbhodakasha e Vishnu, que é uma expansão, né, de Krishna, uma expansão muito distante de Krishna, mas, enfim, é Deus, né, é uma expansão de Deus. Dessa flor de lótus, que vem do umbigo de Garbhodakasha e Vishnu, surge o Brahma. Então, Brahma, ele é filho único de Deus. Ele é filho único de Deus. Tá? De Brahma é que serão depois criadas as diferentes criaturas, os diferentes seres humanos. Então, Krishna, ele toca a sua flauta lá de Goloka Vrindavana, lá da sua morada transcendental. E através do som da flauta, da primeira nota que ele toca na flauta dele, todo o conhecimento védico é transmitido para o senhor Brahma de 4 cabeças. Brahma tem 4 cabeças. Tá? E através de cada cabeça, ele memoriza um Veda diferente. Tá? Então, todo esse conhecimento védico é transmitido a Brahma, e depois Brahma transmite esse conhecimento para os seus sucessores, né? No caso, os seus próprios filhos, como Manu. Né? Manu foi manifestado do lado direito de Brahma, tá? E do lado esquerdo, Satyarupa, que é a esposa de Manu. Então, o primeiro casal de seres humanos é manifestado de Brahma, tá? Não é de Deus. Né? Deus só cria Brahma, que não é um ser humano, é um semideus. Apesar de ter também uma forma, né, como a nossa e como a de Krishna, ele é um semideus. Tá bom? E assim esse conhecimento ele vem através do parampara. O que é o parampara? É a sucessão discipular. A sucessão discipular é muito importante dentro da tradição védica. Por quê? Porque é justamente a garantia que nós temos de que o conhecimento está sendo passado de maneira autêntica, de maneira fidedigna. Pessoal, desliga o microfone, por favor. Então, é muito importante que nós recebamos esse conhecimento também por essa linhagem de mestres espirituais autorizados, que vão, então, permitir que nós acessemos o conhecimento puro e verdadeiro. Tá? Muito bem, no Bhagavad Gita, novamente, Krishna diz: estou sentado no coração de cada um, e de mim procedem a lembrança, o conhecimento e o esquecimento. Por todos os Vedas, devo ser conhecido. De fato, sou o compilador do Vedanta e sou o conhecedor dos Vedas. Então, aqui Krishna diz que ele é conhecido através de todos os Vedas, que ele é o compilador do Vedanta e também o conhecedor do Vedanta. Ou seja, é ele quem vai dizer o que é Vedanta. O que significa Vedanta? Significa a conclusão dos Vedas. Os Vedas falam sobre uma série de assuntos, como eu disse logo no começo. Mas existe uma essência, né? Existe toda ali uma meta. Né? Existem conhecimentos que são apenas periféricos, conhecimentos, vamos dizer assim,
que dão suporte, mas existe uma essência, um conhecimento maior. E esse conhecimento é sobre Deus, é sobre Krishna. Então, Krishna, ele define o que é essa essência, e, ao mesmo tempo, é ele quem conhece essa essência, ele quem conhece o Vedanta, ele quem conhece os Vedas, né? E, através do Vedanta, você vai conhecer Krishna. Então, Krishna manifesta os Vedas e os Vedas manifestam Krishna. Krishna apresenta os Vedas apresentam Krishna. Né? Mas como nós temos fé nesse processo? A fé ela vem da seguinte maneira, né? É humanamente impossível, né, escrever os Vedas, compilar um conhecimento desse nível, principalmente quando o conteúdo abordado nos Vedas muitas vezes escapa à capacidade humana de percepção. Por exemplo, quando os Vedas descrevem sobre o universo, sobre os diferentes planetas, sobre a distância entre os planetas, a Terra, a Lua, o Sol, né? Quando os Vedas falam sobre o futuro, né? Quando os Vedas descrevem o diâmetro do universo inteiro e uma série de outros conhecimentos, né? Um ser humano comum não poderia fazer isso, principalmente numa época em que não haviam máquinas, computadores, né? Telescópios, etc. Então, são provas de que é um conhecimento transcendental que vem de uma fonte não material. Tá certo? Muito bem. Então, dito isso, né, nós então chegamos agora no ponto alto da literatura védica, tá? Que é o Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam, ele é conhecido como o fruto maduro da literatura védica. Tá? Então, eu descrevi para vocês, né, os 4 Vedas na categoria dos Shrutis, depois eu escrevi a categoria dos Smritis, que são os Puranas, Upanishads, não, Upanishads não, que são os Puranas, os Itihasas, né, que é o próprio Srimad Bhagavatam, né, o Vedanta Sutra, o Mahabharata, o que inclui o Bhagavad Gita, tá? E agora o Srimad Bhagavatam. Por que o Bhagavatam é tão especial dentre todos os outros livros védicos e porque ele é o mais importante para nós? Nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Agora, antes de fato, descrever, né, sobre o Bhagavatam, é importante nós conhecermos a história, né, da origem do Bhagavatam. Né? Aqui nessa foto vocês podem ver, de mãos postas, está Vyasadeva. Tá? E flutuando na frente dele está Narada Muni, que é o seu guru. Então, o guru de Vyasadeva, Narada Muni, ele vem carregando a sua vina, que é um instrumento musical. E após compilar os 4 Vedas, os Upanishads, né, os Puranas, o Vedanta Sutra, etc., Vyasadeva ele ainda não se sentia plenamente satisfeito. E aí, um belo dia, Narada Muni ele vem até Vyasadeva e pergunta para ele: Vyasa, qual o motivo da sua melancolia, né, da sua insatisfação? Você já manifestou todo o conhecimento transcendental dos Vedas, né? Você deveria estar plenamente feliz e satisfeito, mas eu vejo que você ainda não está manifestando aquela felicidade espiritual plena, aquela bem-aventurança transbordante. E Vyasadeva, com muita humildade, ele responde ao seu Gurudeva dizendo: Gurudeva, o senhor conhece o meu coração melhor do que eu. Por favor, me diga qual é a razão, porque eu a desconheço. Então, Narada Muni, de maneira enigmática, começa a fazer algumas perguntas para Vyasadeva. Ele pergunta o seguinte: Vyasa, você deixou bem claro nos seus livros védicos quem é a suprema personalidade de Deus? Quem é o Senhor Supremo? Né? E Vyasadeva disse: olha, a princípio, não. Né? Me parece que eu descrevi diversas personalidades divinas
mas talvez não tenha deixado claro quem é a suprema personalidade divina. E essa personalidade é Krishna, né? Porque Vyasa, ele explica que Narayana também é Deus, né? Que Rama também é Deus, que Nrsimhadeva é Deus, que diferentes avatares como Vamana, Varaha, etc., também são Deus, né? Até alguns semideuses também são chamados muitas vezes de Deus. O próprio Shiva também é chamado de Deus, então fica um pouco confuso para quem ouve. Então, Vyasadeva disse, realmente eu não deixei isso claro. Então, Narada Muni pergunta novamente, você, por acaso, descreveu os passatempos de Krishna em Vrindavana, quando ele aparece como se fosse um vaqueirinho? E Vyasa diz, não. Vyasa, você escreveu sobre os doces passatempos de Krishna em Vrindavana, brincando com os seus amigos na floresta, né, jogando, fazendo piquenique, pastoreando as vacas? E Vyasa diz, não. Você escreveu sobre os doces passatempos de Krishna com os seus pais, Nanda e Yashoda, quando Krishna rouba manteiga na casa das gopis, quando ele dança colocando as sandálias do seu pai, Nanda Maharaj, sobre a sua cabeça? E ele disse, não. Falou, Vyasa, você por acaso escreveu sobre os doces passatempos de Krishna com as gopis de Vrindavana, sobre a dança da raça, os passatempos amorosos de Krishna? E ele disse, não, também não. Então, Narada Muni diz, Vyasa, é por isso que você não está satisfeito, porque você ainda não descreveu sobre os encantadores passatempos da suprema personalidade de Deus, que é Krishna. Então, agora vai e escreve. Então, Narada Muni dá as bênçãos para Vyasa, e Vyasa ele entra em transe, e ele então começa a visualizar esses passatempos todos, desde do nascimento de Krishna aqui na Terra, né, até a sua partida. E assim ele então compõe o Srimad Bhagavatam, tá? Mais para frente, Vyasadeva tem um filho, né, chamado Shukadeva Goswami, que está aqui sentado nesse trono, né, falando Bhagavatam para Parikshit Maharaj. E nessa assembleia de milhares de sábios está também ali Vyasadeva, bem como Narada Muni. Vocês podem ver Narada Muni segurando a vina ali na plateia, ao lado dele Vyasadeva, né? Ou seja, quando Vyasa transmite o conhecimento do Bhagavatam para o seu filho Shukadeva Goswami, ele se torna o grande e famoso orador do Bhagavatam para o rei Parikshit Maharaj. E ali ele então faz com que o Bhagavatam se torne popular e famoso. Então o Bhagavatam, quando ele foi escrito, ele já é escrito, né, como se Shukadeva Goswami estivesse falando. Agora você me pergunta, mas como isso é possível, né? Se Vyasa manifestou o Bhagavatam antes de falar para Shukadeva Goswami, como que esse Bhagavatam já pode conter o que Shukadeva Goswami disse para Parikshit Maharaj no futuro? Então, isso é um grande mistério também. Tá? Por quê? Porque o Bhagavatam ele é eterno, né? Lembrem-se que uma coisa é esse conhecimento se manifestar dentro da temporalidade material, outra coisa é esse conhecimento ser eterno. Tá? Então, existem diferentes maneiras de você apresentar o Bhagavatam. Existem diferentes versões do Bhagavatam de acordo com tempo, local e circunstância. Tá? Mas, basicamente, o que existe é um conhecimento só transcendental do Srimad Bhagavatam. Porém, no mundo material, ele acaba vindo com algumas diferenças. Tá bom? Muito bem. Então, agora vamos ver o que os outros Puranas falam sobre o Srimad Bhagavatam, como eles elogiam, como eles louvam o Srimad Bhagavatam. Então, é muito importante nós conhecermos as glórias do Bhagavatam através dos outros livros védicos que são também muito consagrados. Então,
Nesse primeiro verso aqui, que é do Padma Purana, é dito: sem qualquer dúvida, o Srimad Bhagavatam é diretamente o Senhor Krishna. Esse outro verso do Padma Purana diz o seguinte: o primeiro e o segundo cantos do Bhagavatam são seus dois pés, ou seja, o Bhagavatam é dividido em 12 cantos. Canto é um tipo de divisão literária, tá? Não é volume, não é... É mais do que volume. Quando você tem mais volumes, você divide em cantos, tá? Então, são 12 cantos, e cada canto representa uma parte do corpo de Krishna, tá? Então, o primeiro e o segundo cantos são seus dois pés. O terceiro e o quarto são suas coxas. O quinto canto é seu umbigo de lótus. O sexto canto é seu peito. O sétimo e o oitavo cantos são seus dois braços. O nono canto é seu pescoço. O 10º canto é seu rosto de lótus. O 11º canto é sua testa. E o 12º canto brilha como sua coroa. Então vejam que bonita é essa descrição do corpo transcendental de Krishna sendo aí representado pelas diferentes partes do Srimad Bhagavatam. Então, até a própria divisão do Bhagavatam em 12 partes está relacionada com as 12 partes do corpo de Krishna. Esse outro verso do Skanda Purana diz o seguinte: a natureza do Srimad Bhagavatam e da personalidade de Deus é sempre a mesma. Sat-Chit Ananda. Perdão. Cheia de conhecimento, bem-aventurança e existência eterna. Então, um verso muito bonito. A natureza do Bhagavatam e da personalidade de Deus, Krishna, é a mesma. Sat-Chit Ananda. Ou seja, plena de conhecimento, de bem-aventurança e existência eterna. Próximo, verso do Padma Purana também. Entre todos os Puranas, o Srimad Bhagavatam, no qual o Senhor Krishna está sendo glorificado a cada momento por vários grandes sábios, é o livro supremo. Então, mais uma vez, o Padma Purana estabelece a supremacia do Srimad Bhagavatam sobre os demais livros védicos. Agora vamos para uma citação do Garuda Purana. O significado do Vedanta Sutra está presente no Srimad Bhagavatam. O significado completo do Mahabharata também está lá. A personificação do Brahma Gayatri também está lá. E totalmente expandido com todo o conhecimento védico. Esse é um verso muito famoso do Garuda Purana que diz que o Srimad Bhagavatam ele é a própria manifestação do significado do Vedanta Sutra. Artoyam Brahma Sutranam Bharatartha Vinirnaya. O significado do Mahabharata também está ali presente no Srimad Bhagavatam. Ou seja, a essência do Mahabharata, o comentário do Mahabharata. Bharatartha Gayatri Bhasharuposo. A personificação do Brahma Gayatri também está presente no Srimad Bhagavatam. Ou seja, o Bhagavatam, ele se origina do Brahma Gayatri, tá? Como que se manifesta isso? Primeiro nós temos o mantra Om, né? O mantra Bija, né? A sílaba primordial, Om. Dele nós temos o Brahma Gayatri, né? Ele se transforma no Brahma Gayatri. O Brahma Gayatri se transforma no Chatushloki Bhagavata, que são os 4 principais versos do Bhagavatam, que depois dão origem ao Srimad Bhagavatam. Tá? Então, o Srimad Bhagavatam ele vem diretamente do mantra Om e do Brahma Gayatri. Tá? E todo o conhecimento védico é expandido através do Srimad Bhagavatam. O que significa isso? Significa que os passatempos de Krishna são a essência de todos os Vedas. Então, aquele que ignora os passatempos de Krishna, aquele que ignora que Krishna é a suprema personalidade de Deus, atuando como se fosse um ser humano, não conhece ainda a verdade dos Vedas, a essência dos Vedas, o Vedanta. Em consequência, não poderá
manifestar bem-aventurança em seu coração, assim como o próprio Vyasadeva. Vejam, a grande personalidade Vyasadeva não estava se sentindo satisfeito por ainda não ter manifestado o Bhagavatam. O que dirá de nós? Então, é por isso que o Bhagavatam diz Nitam Bhagavata Sevaya. Ou seja, devemos ler o Bhagavatam diariamente. Nosso contato com o Srimad Bhagavatam deve ser diário. Você precisa conhecer o Bhagavatam, você precisa ler o Bhagavatam por inteiro, não só o 10º canto, mas por inteiro. É claro que você pode ler o 10º canto, que conta sobre Krishna, sem nenhum problema. Você pode ler ele primeiro, não tem nenhum problema, tá? Mas o fato é que nós temos que estar sempre em contato com o Srimad Bhagavatam. Próximo. Agora vamos ver o Bhagavatam por ele mesmo, o que o Bhagavatam diz, né, das suas próprias glórias. Então, nesse verso do canto 12, capítulo 13, verso 15, diz: o Srimad Bhagavatam é declarado como a essência de toda a filosofia Vedanta. Aquele que sentiu satisfação com sua doçura nectariana nunca será atraído por qualquer outra literatura. É por isso que nós dizemos que se todos os Vedas forem perdidos e o Srimad Bhagavatam permanecer, nós teremos tudo o que nós precisamos para desenvolver a nossa relação com o Senhor Supremo, que é a meta última da vida. A meta da vida não é você ficar observando as estrelas, não é você ficar desenvolvendo técnicas de engenharia, não é você ficar fazendo rituais para semideuses, querendo prosperidade material. Essa não é a meta da vida. Muito embora os Vedas falem sobre isso, a meta da vida é devoção a Deus, serviço a Deus. Tá? Que isso fique bem claro. Próximo, verso 18 do mesmo capítulo. O Srimad Bhagavatam é o Purana imaculado. É mais caro aos Vaishnavas porque descreve o conhecimento puro e supremo dos Paramahamsas. Este Bhagavatam revela os meios para se livrar de atividades fruitivas e obter conhecimento transcendental, renúncia e devoção. Qualquer um que tente seriamente entender o Srimad Bhagavatam, que o ouve e canta com devoção, torna-se completamente liberado. Então aqui, inclusive, tem uma bênção, né? Aquele que tenta entender o Bhagavatam com sinceridade, né, que ouve e canta com devoção os seus versos, ele será totalmente liberado. E o que é essa liberação, afinal? Né? É dito que nós não buscamos a liberação, nós buscamos devoção, né? Nós não queremos mukti, nós queremos bhakti. Mas qual é a definição real de devoção, de liberação, de mukti? O Bhagavatam também apresenta. Significa muktir hitvanyatarupam swarupena vyavastitihi. Ou seja, liberação significa você estar situado dentro da sua swarupa, ou seja, na sua forma eterna enquanto alma, né? Ou seja, quando você estabelece a sua relação eterna com Deus através da sua alma, aí sim você está liberado definitivamente, tá bom? Muito bem, então vamos dar sequência aqui. Próximo do Bhagavatam, canto 1, capítulo 3, verso 41. A essência de toda a literatura védica e todas as histórias foram coletadas neste Srimad Bhagavatam. Então, mais uma vez, aqui você encontra no Bhagavatam os passatempos do Mahabharata, os passatempos do Senhor Rama, os passatempos de várias outras grandes personalidades que foram descritas,
Em outros livros, em outros Puranas, como a história de Dhruva Maharaj, Prahlada Maharaj, né? Enfim, dos 12 avataras, perdão, dos 10 avataras de Krishna. Enfim, tudo você encontra de maneira resumida. Até a própria origem do universo, a criação, a destruição, tudo isso é descrito no Bhagavata. Então, o Bhagavatam, ele é tudo que nós precisamos para entender, né, sobre a mensagem essencial dos Vedas. Então, próximo, esse é o terceiro verso do Bhagavatam, né? Canto 1, capítulo 1, verso 3, que diz: Ó homens experientes e atenciosos, saboreiem o Srimad Bhagavatam, o fruto maduro da árvore do desejo da literatura védica. Ele emanou dos lábios de Sri Shukadeva Goswami, que é o filho de Vyasadeva. Portanto, esta fruta se tornou ainda mais saborosa, embora seu suco nectário já fosse saboroso para todos, inclusive para as almas liberadas. Então, nós temos toda a literatura védica, né, como se fosse uma grande árvore. Então, você tem 4 raízes, que são os 4 Vedas, você tem um tronco, que é o Vedanta Sutra, depois você tem as diferentes ramificações, que são Upanishads, depois você tem os galhos, que são Puranas, né, Itihasas, etc., etc., até que vem, né, o fruto. E esse fruto do Bhagavatam é descrito como um fruto perfeito. Como seria um fruto perfeito? É um fruto do qual você aproveita absolutamente tudo. Você não descarta nada desse fruto, ou seja, ele não tem casca, ele não tem sementes, ele não tem bagaço, ele não tem excesso de fibras, ele não tem absolutamente nada que você possa descartar. Ele é totalmente, vamos dizer assim, ele é absolutamente absorvível. Um doce extremo, né? Mas sem ser enjoativo também, né? Ele é suculento, né? Ao mesmo tempo que você tem algo para mastigar, você também tem um suco para beber naturalmente dentro dele, ou seja, é uma fruta perfeita. Então, esse é o Srimad Bhagavatam. E ela é saboreada por quem? Pelas grandes almas liberadas, aquelas almas que querem, que sabem saborear os passatempos de Krishna, né? E sabe como essa fruta se torna ainda mais saborosa, mais do que ela já é naturalmente, quando ela é tocada pelo bico de um papagaio, né? Quem que já comeu uma goiaba que foi picada por um papagaio ou alguma outra fruta, sabe que aquela fruta fica mais doce. Existe uma reação, né, que acontece. Então, Shukadeva Goswami, quando ele manifestou através dos seus lábios o Bhagavatam, é como se ele tivesse bicado aquele fruto, saboreado aquele fruto e fizesse com que ele ficasse ainda mais doce. E aí ele passa adiante na sucessão discipular esse fruto maduro, esse fruto saboroso do Bhagavatam, que vai ser, por sua vez, saboreado, repetido por outros mestres e vai se tornando cada vez mais doce, mais saboroso, né? Infinitamente saboroso. Então, essa é a natureza transcendental da literatura védica. Então, quem tem esse conhecimento, quem entende esse processo, não quer absolutamente outra coisa senão provar dessa fruta, né, vezes e mais vezes. Tá certo? Muito bem. Então, aqui nós chegamos ao fim da nossa apresentação. Essa foi uma pequena introdução à literatura védica. Tá? Espero que vocês tenham gostado. E vou abrir aqui agora para as perguntas, para os comentários. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Ó, aqui no chat, na verdade, o Tony está perguntando sobre a música que eu coloco no início das lives. Essa canção, ela está lá no meu site, Tony. Ela está lá na seção dos bhajans, tá? Lá no meu site. E ela é o Gopi Gita, tá? Eu acho que ela está como título Tava Katam Mritam.
Eu posso até copiar aqui para você. Ah, não vou conseguir porque eu estou gravando e não posso minimizar a tela. Mas, enfim, é só você ver na seção ali do meu site de bhajans, tá? E está escrito Tava Katamritam. Eu vou escrever aqui no chat. É uma canção muito bonita. É o Gopi Gita, né? É o Gopi Gita que está sendo cantado. O Gopi Gita também é do Bhagavatam. É um dos capítulos do Bhagavatam, no qual as gopis estão cantando, glorificando Krishna. Então, são versos descrevendo as qualidades de Krishna. Krishna, ele estava dançando com as gopis, né? A dança da raça, e de repente ele desaparece. Né? Misteriosamente ele desaparece e as gopis começam a procurar por Krishna. E nesse meio tempo, elas então estão cantando. Elas se reúnem para cantar. Esse canto das gopis é chamado Gopi Gita. Gita é canto, canção, tá? E claro que a intérprete, né, a devota que canta, também tem uma voz belíssima, né? O meu canal do YouTube chama-se Swami Mahavir. A Melissa está aqui perguntando. Chama-se Swami Mahavir. É porque eu estou aqui gravando essa live, Melissa, eu não posso sair da tela do Zoom. Ele não permite que eu minimize para eu te copiar o link, tá? Mas você procurando por Swami Mahavir, você já chega lá no meu canal do YouTube. Ou se alguém puder copiar para mim aí o link, tá? E compartilhar com a Melissa, tá bom? Bom, o Tony pergunta aqui também. Explica para nós, por gentileza, o que é um Shaktiavesha Avatar. Eu achava que Vyasadeva era uma encarnação como o Rama. Não. O Senhor Rama, ele é um avatar chamado de Maryada Purushottama, tá? Ele é um avatar especial de Krishna, tá? Que, enfim, é uma expansão direta de Krishna, tá? O próprio Krishna vem no aspecto de Rama. O Shaktiavesha Avatar, ele Shakti significa potência, Avesha é dotado. Ele é o avatar que está dotando uma diva, uma alma comum desse mundo material com a potência divina para que ele possa realizar uma missão, tá? Só que existem em algumas encarnações, em algumas kalpas, né, em algumas ciclos universais, é o próprio Krishna que se torna Vyasadeva, né? Não é uma diva, uma alma que se torna empoderada por essa Shakti. Tá? Então, é por isso que a gente diz que Vyasadeva é não diferente do próprio Krishna. Tá? De certa forma, ele é o próprio Krishna em alguns momentos, em outros ele simplesmente manifesta a potência de Krishna para poder realizar essa função. Certo? Bom, então o Tony já copiou aqui o link lá do meu canal, tá bom? Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode colocar aqui. Lá no meu site, nós temos várias canções que eu disponibilizo ali. Tem algumas na playlist apenas, que são as minhas favoritas, mas logo abaixo tem um link que vai levar vocês para um outro site, que é o site do meu Gurudeva, onde temos ali uma lista imensa de canções, das mais variadas canções devocionais. E, enfim, vale muito a pena vocês conhecerem. Tá? Obrigado, Melissa, por ter se inscrito lá no canal. Tá? Lá no canal nós temos várias séries de aulas, várias playlists com diferentes assuntos e com certeza você vai ter ali muito conteúdo para absorver.
o Vaishnava pergunta o seguinte: pode-se dizer para as pessoas não conscientes dos Vedas, analogamente como tudo que o ser humano cria tem propósito, meta, manual de criação, os Vedas seria isso, vindo de Deus? Sim, e a gente pode dizer que Deus, quando cria o mundo, ele... o Vidyajaya, tá bom. Hare Krishna. Deus, quando cria o mundo, né, ele também oferece um manual de utilização do mundo material, né? Então, esse manual de utilização, eles são os Vedas. Então, através dos Vedas, você vai entender como operar o mundo material, né? Operar o corpo humano, né? Como viver dentro desse mundo material da melhor maneira possível, tá? E então esses são os Vedas. É um grande guia para nós, tanto material quanto espiritual, tá? Por quê? Porque Deus não tem o interesse de criar o mundo, nos colocar aqui e nos ver sofrer. Ele não tem esse interesse. Apesar de que nós vivemos dessa maneira, mas é por uma opção nossa, não dele, né? Então, ele nos coloca à disposição todas as ferramentas necessárias para que nós possamos viver da maneira mais plena possível, né? E não só isso, alcançar a perfeição e nos livrarmos do mundo material. Só que você conhecer os Vedas requer um mérito espiritual, né? Para essa informação chegar até você, como está chegando aqui hoje para todos vocês, significa que vocês mereceram. Significa que vocês têm no fundo do coração de vocês uma sinceridade, né? E essa sinceridade, ela frutifica quando você recebe o conhecimento dos Vedas, porque é o conhecimento final. Você já está chegando na reta final das suas encarnações, tá? Quando você entra em contato com o conhecimento védico, porque aí sim você vai ter agora a saída, né? Enfim, acessível para você, tá? Você vai entender, inclusive, as outras religiões. Muitas pessoas me perguntam, mas não é muita pretensão você dizer que os Vedas é melhor do que os outros livros religiosos, né? Cada um tem o seu mérito e tal, Deus é um só, sim. Mas eu falo não só por mim, mas pelo que os próprios Vedas também revelam. E quando você tiver essa realização, quando você tiver se aprofundado nos Vedas, você vai entender por si só a superioridade dos Vedas sobre os demais livros sagrados, né? E você vai entender o quão distante os Vedas estão de todos esses livros, né? Então, realmente existe aí vamos dizer assim, é a reta final, né? Quem conhece os Vedas, quem segue os Vedas, já está na reta final das suas encarnações. Agora é uma questão de tempo apenas. Então, o Vidyajaya escreve aqui: no caso dos mestres espirituais ocidentais, falaram para um tipo de ser humano, Abraão, Moisés, Jesus, Maomé, mas o Bhagavatam tem falado para grandes almas. Sim, cada literatura, cada literatura religiosa, ela serve a um propósito para falar para um povo específico. E isso significa que ela está falando para um nível de consciência específico, né? Então, elas são necessárias, sem dúvida nenhuma. O Alcorão é necessário, a Bíblia é necessária, tanto que eles existem. Se não fosse, não existiam, né? Deus permite que esses livros falem em nome dele, porque aquele nível de consciência de pessoas precisa daquilo. Então, não é que
por saber que os Vedas são superiores, nós descartamos os demais, de maneira nenhuma. Tudo isso são degraus de uma grande escada que todos nós vamos galgando, vamos subindo, tá? Então, as religiões, as demais religiões são extremamente necessárias, tanto que elas existem, né? Deus permite que elas existam, né? E elas são necessárias. Então, foi por isso que eu digo, que eu disse, quando você avança, né? Quando a tua consciência avança, quando a tua sinceridade avança e você chega no conhecimento védico, mesmo já tendo passado por outros conhecimentos esotéricos, significa que você chegou na maturidade da consciência espiritual, tá? Ou pelo menos está chegando, não é que é uma coisa imediata, tá? Não tome as minhas palavras como de um minuto para o outro. Você pode levar vidas, inclusive tentando entender os Vedas, né? As pessoas levam vidas tentando entender os Vedas. Tem muita gente que está achando que está seguindo os Vedas, mas não está. Isso também é um processo longo, tá? Não é que é de uma hora para outra, da noite para o dia. Não, tudo isso é um processo. Um processo, né? De tempo indeterminado. Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem, né? Enfim, uma maneira de se relacionar, tá? Às vezes, uma pessoa tem contato com um mestre espiritual mais rápido do que outras, então ela avança mais rápido, né? Ela avança mais rápido. Se por acaso ela encontra um mestre espiritual, né? Se por acaso ela frequenta um templo, ela tem o darshan da deidade de Krishna, ela toma uma Mahaprasada, ela faz um Ekadashi, ela vai avançar mais rápido do que outras que não têm essa oportunidade. Então a coisa vai, né, dentro ali de uma relatividade muito grande, né? O processo de cada um é muito grande, né? Mas jamais nós condenamos nenhuma outra religião, jamais condenamos nenhum outro livro religioso. Isso é muito importante entender, né? O fato de nós sabermos que os Vedas são superiores não descarta a importância dos outros livros, tá? Coisa que outras religiões não fazem. As outras religiões dizem que só o delas é importante, os outros são todos assim descartáveis, né? São coisa do demônio. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que todos os demais livros religiosos também têm uma origem divina, também cumprem um propósito divino, ajudam os seres humanos naquele nível de consciência, mas os Vedas são a verdade completa, tá? Os Vedas são, vamos dizer, a perfeição, né, manifesta ali, né? Por diversas razões, não cabe aqui eu me aprofundar em cima disso, né? Mas, enfim, é basicamente isso. Tá bom? Muito bem, então, acho que a gente pode encerrar por aqui, né? Não temos mais perguntas. E ó, a Melissa perguntou aqui se eu sou Hare Krishna. A gente pode dizer que ser Hare Krishna é, na verdade, uma forma, assim, vamos dizer, é, informal, né, de dizer. Na verdade, nós somos Vaishnavas, tá? A nossa religião é o Vaishnavismo, né? Só que nós cantamos o mantra Hare Krishna, tá? Que é recomendado nos Vedas, que é o principal mantra, é o Mahamantra, é o grande mantra védico. E então é por conta disso que somos assim carinhosamente chamados de Hare Krishna, tá? Mas a nossa religião tem um nome, chama-se Vaishnavismo. Eu vou escrever aqui para você no chat, para você poder entender, tá bom? Então, Hare Krishna, um bom dia a todos. Até o nosso próximo encontro no sábado.